Meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos com o propósito de levar adiante o projeto ABEBM TV, dessa feita falando sobre o Livro dos Espíritos, no seu livro 4, capítulo 1, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrestres. Vamos tratar das questões 937 e 938, falando a respeito da decepção, da ingratidão e afeições destruídas. A gente vai nesse momento fazer a leitura da página de abertura e trata-se do livro da coleção Fonte Viva, Ceifa de Luz, psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 3, no mundo afetivo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Está em João capítulo 4, versículo 11. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita a compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias. A natureza é um mostruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensem como nós, usufruindo dos valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos, uma bênção. Agradecendo mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e os seus caravaneiros, rogamos aos nossos protetores espirituais, aos mentores da ABEBM, para que nos envolvam nessa vibração de luz e paz, com o objetivo de levarmos ao maior número possível de pessoas as ideias trazidas por Allan Kardec, o precursor da doutrina espírita, que esses espíritos benfazejos nos conduzam para que tenhamos por completa a empreitada dessa oportunidade. Se conosco agora e sempre, Senhor, graças a Deus. Vamos falar então das decepções, a ingratidão e a quebra de afeições. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam, sim,
Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. E os espíritos vão discorrendo a respeito desse tema. Na questão 938, diz o seguinte: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que se não o reconhecerem nessa vida, vão reconhecê-lo na outra. E aí a 938A diz o seguinte: este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E a resposta dos espíritos, bem sucinta, diz o seguinte: sim, se ele preferia a felicidade do egoísta, mas uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. E aí nós vamos perguntar o seguinte: quem dentre nós já não se decepcionou com alguém? E ao contrário, quantas vezes nós já não decepcionamos aqueles que guardavam por nós uma afeição, essa afinidade, um amor? Sabemos que a decepção faz parte das vicissitudes de cada um de nós. E provocada por alguém ou por nossos próprios excessos em nossas fantasias e nas nossas ilusões. E a ingratidão? A ingratidão normalmente é a causa da decepção. E um dos exemplos mais vivos na história é aquele da conspiração contra César, o ditador romano, quando foi assassinado no Senado de Roma, e dentre eles estava o seu filho Brutus. E no ato, quando perpetrava o golpe fatal contra ele, ele virou-se para o filho e disse: ó, até tu, Brutus, meu filho! E essa frase ficou plasmada, representando o que seria a decepção e a demonstração da ingratidão. E essa ingratidão é irmã do orgulho, que por sua vez se opõe à humildade. Então, traçando uma linha no tempo, nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 16, versículos 1 a 16, e no capítulo 21, versículos 9 a 21, aquele episódio envolvendo Abraão e Sara, que não podiam ter filhos e já idosos, eles então permitiram, consentiram, combinaram, e Sara permitiu a Abraão que se juntasse a Agar, que era sua serva, e dessa união nasceu Ismael. Tempos depois, por desígnio de Deus, Sara conseguiu conceber mesmo na velhice e nasceu Isaque. E a partir daí começaram os problemas de animosidade, de ciúme. Então Sara obrigou a Abraão a deserdar e desterrar Agar, que foi abandonada no deserto, mas foi socorrida pelo Senhor, que então tem esse registro na Bíblia. Tudo fruto do ciúme, do egoísmo e da ingratidão. Jesus também, ao passar pela Palestina, no Sermão da Montanha, por exemplo, nas Bem-aventuranças, foi registrado por Mateus no capítulo 6, versículo 25 a 34, que faz a alusão aos lírios do campo, para que deixemos de nos preocupar tanto com a matéria do amanhã, esquecendo-nos de que precisamos vivenciar o bem hoje, pois o amanhã terá como retributo, a obra que edificarmos. E mesmo Judas, naquele momento difícil, por 30 moedas, traiu Jesus, porque, como todos os judeus esperavam, que Jesus de fato fosse aquele Messias guerreiro, vencedor, que iria atacar os inimigos, vencer os inimigos, quando Jesus veio pregar o amor. E as 30 moedas de prata que Judas recebeu por essa traição não serviram nem para proveito próprio, uma vez que serviram para comprar um terreno onde seria destinado
a um cemitério para os estrangeiros, porque nem os doutores da época, nem os profetas, eles não aceitavam, os maiorais daquela época em Jerusalém, não aceitavam aquele dinheiro como oferta, porque iria contaminar todo o dinheiro que receberam antes, porque aquele dinheiro específico trazido por Judas era advindo de um sangue derramado. E aí, seguindo adiante, Jesus curou os 10 leprosos, está registrado lá em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, e daqueles 10 curados, somente o estrangeiro ou samaritano voltou para agradecer, hipotecando gratidão a Jesus pelo milagre, e os outros, numa demonstração de ingratidão, justamente contra Jesus Cristo, não voltaram para agradecer, sequer reconheceram quando estavam lá com tantas sequelas, com tantas mazelas pelo corpo. E aí, seguindo adiante, a gente vai ter um exemplo de Nicolau Maquiavel, nascido na Itália, na Idade Média, fez um verdadeiro tratado sobre a questão do conhecimento das atitudes dos homens com relação às autoridades. Então, o verdadeiro tratado, por isso o nome O Príncipe, era para aquele que assumisse o poder. E esse manual dizia o seguinte, que para o príncipe ou autoridade máxima naquela região, no momento, se pudesse optar entre a bondade e benevolência, entre ser amado ou ser temido, que ele optasse sempre por ser temido, porque naquela época Maquiavel, observando a sociedade de então, afirmava que, de modo geral, os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados. E aí, mais adiante, William Shakespeare nos traz um exemplo, foi o maior dramaturgo da língua inglesa, nos legou, dentre muitas peças de teatro, também Rei Lear, em que ele tinha 3 filhas, Goneril, Regan e Cordélia. E, considerando a idade que ele já ostentava, convocou as 3 filhas e disse que iria repartir o reino, mas proporcionalmente ao amor demonstrado por elas. Então, Goneril e Regan dissimuladamente demonstraram ao pai aquele amor inequívoco, aquela coisa fantástica de adoração pelo genitor, ao passo que Cordélia, a caçula, simplesmente se recusou a fazer essa encenação na medida em que tinha realmente um amor verdadeiro pelo pai, achando que não mereceria uma parte desse reino em função de uma declaração que soaria falsa, porque o convívio já demonstrava o amor que sentia. Ela, então, foi deserdada pelo rei, teve que se exilar na França, e aí as irmãs, quando se apoderaram do reino, do que cabia a elas, escorraçaram o pai. Então ele, transtornado, decepcionado com essa demonstração máxima de ingratidão, acabou enlouquecendo. E nesse sentido, quando Cordélia soube disso, teve um amparo do reino da França, voltou à Inglaterra para resgatar o pai, mas caíram prisioneiros dessas irmãs e foram condenados à morte. Então, louco pela tristeza, pela depressão, abatido por essa ingratidão demonstrada pelas outras filhas, ainda assim, o rei ainda tinha lapsos de consciência e numa dessas oportunidades ele reconheceu a filha caçula e o amor verdadeiro. Então, no momento que estavam para ser executados, se abraçaram, choraram muito e realmente se identificaram com aquele amor que deveria ter entre pai e filho, como sempre foi. Nessas circunstâncias, ela então foi executada primeiro e o corpo já nos braços do pai, ele então não suportou aquela dor e acabou também morrendo. Não foi nem sequer executado, morreu com a filha nos braços. E isso tudo demonstra para nós
que isso trazido para a vida real representa lá por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, na explanação sublime de Santo Agostinho, que diz que a família, quando nos acolhe, cria um laço permanente. Então, uma hora estamos de um lado, outra hora estamos no outro plano, e nessa assertiva, esses laços consanguíneos não se dissolvem nessa facilidade. E séculos passam com essas animosidades, ódios, vinganças, vanglórias, e a família continua. E nessa ação de ingratidão, sofrem os dois, quem inflige e quem sofre com essa ingratidão. E aí nos traz a lembrança da parábola de Jesus falando sobre o filho pródigo. Graças a Deus, essa parábola, depois que o filho sofre, de levar o quinhão que pertencia a ele, que o pai prazerosamente deu em mãos, ele perambulou pelo mundo, gastou de todas as formas possíveis, satisfez todos os vícios, mas arrependido e empobrecido um dia voltou, e o pai o recebeu com todo amor, dando uma festa. E o outro irmão que ficara auxiliando, enciumado, achou que seria ingratidão do pai para com ele, porque ficou ao lado do pai cuidando de toda a seara, enquanto o outro saía pelo mundo para gozar dos prazeres da terra. E o pai lhe deu uma grande lição, mostrando para ele que se uma res desgarrasse do rebanho, valeria a pena, porque Jesus já havia dado esse exemplo, né? E aí, viajando no tempo até nossos dias, nós constatamos pelo olhar da doutrina espírita que a humanidade, não obstante a história contada no Velho e no Novo Testamento, pouco mudou no comportamento. Nós ainda somos aqueles espíritos empedernidos, recalcitrantes no mal, optando sempre por enveredar pelo caminho do vício, ao invés de buscar as virtudes. E dentre essas mazelas que afligem a consciência da humanidade em todos os tempos, a ingratidão de fato é uma demonstração inequívoca dessa falta de amor e de reconhecimento pelas benesses recebidas dos nossos entes queridos, ou até mesmo de amigos, de desconhecidos. É reconhecer em Deus a misericórdia que nos deu a vida, reconhecer em Jesus esse verdadeiro manancial de amor que veio pregar a união entre os homens e foi servido em holocausto pela própria iniquidade da humanidade. E aí, trazendo para nossos dias, nós temos aí o teatro, o cinema, radionovela, telenovela, redes sociais, quer dizer, exibiram e exibem ainda hoje esses impulsos comportamentais da sociedade e normalmente, né, como abaixo do título eles demonstram lá, aparecem as vinhetas. Esta é uma obra de ficção e qualquer semelhança é mera coincidência. É como se aquilo não dissesse muito para nós daquilo que verdadeiramente nós somos. Estamos intimamente ligados nessas obras ditas de ficção, porque os autores vão buscar onde a inspiração para escrever essas histórias, seja escrita, falada, televisada, né? Então, temos um outro grande exemplo de observação acurada de comportamento social, ainda lá antes do Cristo. Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra. Então, 5 séculos antes do Cristo, Sun Tzu orientava, a partir de observações, toda a logística para que um exército, ao entrar em choque, representando um povo, um governo, um país, tivesse realmente como se conduzir para atingir o sucesso na empreitada, né? E, por incrível que pareça, essas obras, hoje,
são usadas pelos governos e pelas grandes corporações no objetivo de qualificar aqueles que foram escolhidos para o papel, exercer o papel da liderança. Então, nós temos Sun Tzu, A Arte da Guerra, 5 séculos antes do Cristo, e O Príncipe de Maquiavel, escrito por volta de 1514, 1515, por aí. Então, pela astúcia ou pela força bruta, subjuga-se o oponente e meticulosamente, em cada detalhe, mantém-se o controle absoluto do poder ou do monopólio, em busca do irrefreável prazer, na busca de satisfazer o verme do egoísmo para poucos, enquanto a grande maioria padece aí por todos os flagelos do mundo. Buda, Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant deixaram um legado de compreensão da natureza humana. Então, na modernidade, nós temos como destaque um judeu polonês chamado Zygmunt Bauman. Deixou mais de 40 obras escritas. Ele nasceu na Polônia em 1925 e desencarnou em Londres em 2017. Desses mais de 40 títulos deixados, ele tem um destaque especial para o livro chamado Amor Líquido, e trata sobre a fragilidade dos laços humanos. Então, um breve resumo aqui, vamos abrir aspas para repetir aquilo que está lá no livro. Para o autor, o parentesco seria o laço irredutível e inquebrável. É o laço de sangue. O parentesco é aquilo que se impõe desde que nascemos e que é impossível renegar. Mesmo que não gostemos, nossos parentes serão nossos parentes para sempre. E a cultura nos prescreve obrigações e direitos rígidos em relação a eles. Então, nesse sentido, por exemplo, para nós, no Brasil, essa pátria maravilhosa do Evangelho, o Código Civil Brasileiro prevê o direito de herança, os mais velhos deixando para os mais novos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente trata exatamente da conduta que os adultos devem ter para com os pequenos, os indefesos. Então, há a necessidade que a própria sociedade ponha freios, ponha regras de conduta para que não degenere, para que seja cumprido integralmente, porque está na Constituição. A família, base da sociedade, terá especial proteção do Estado. Se eu não me engano, é o artigo 236 da Constituição Federal. E aí, num outro ponto, esse autor afirma que a afinidade é, ao contrário do parentesco, eletiva. A afinidade é escolhida, num processo que pode resultar na firmação dessa afinidade ou na rejeição. Então, sempre há a possibilidade de voltar atrás e deixar tudo de lado. Porém, e isso é importante, é o objetivo da afinidade, que é tratar aquele afim como um parente. Então, o mundo de incerteza gera insegurança e instabilidade de cada indivíduo dentro da sociedade. Então, amar o próximo como a ti mesmo, Jesus já o dissera, é uma coisa muito difícil quando manifesta primeiro o egoísmo, e aí ele traz a insegurança. Então, o entendimento é que o amor próprio é resultado do ser que é amado. Então, ao perceber que a nossa voz é ouvida, que a nossa opinião é importante, que a nossa presença é sentida, nos entendemos únicos, especiais, dignos de amor. E somente o outro, que é o nosso espelho, tem essa possibilidade de nos mostrar que nós somos de fato queridos e importantes para todos. Nós ainda não conseguimos ter a consciência da importância que nós temos para Deus, do amor próprio que temos que ter firmes, da autoconfiança que temos que ter
por nós, sem descambar para a soberba, para o orgulho e para a vaidade, mantendo a humildade, mantendo a caridade, mantendo a fraternidade, a solidariedade. Então, essa necessidade da estima está intrínseca na natureza humana. Na medida em que não nos sentimos estimados, o egoísmo entra em cena e os desastres se sucedem, e a solidão será sempre o preço a pagar. Nessas horas, a tortura ou a redenção caminham lado a lado na nossa consciência, e é o livre-arbítrio quem vai determinar para nós aquilo que de fato vai nos atingir. Se é o flagelo, a tortura, o arrependimento, ou a consciência do dever cumprido, a autoestima elevada e a certeza do amor de Deus por todos nós. Então, mas aí a gente pergunta de novo, mas há um remédio para esse desamor por nós mesmos e pelo próximo? Claro, sempre tem. Deus não deixaria de prover o recurso necessário, o bálsamo para essas dores que flagelam os nossos corações. Então, um exemplo é lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, na pergunta 23, expõe para os espíritos, o que é afinal o espírito? E ele responde, é o princípio inteligente do universo. É uma resposta maravilhosa, que enche o ego de cada um de nós, porque é reconhecido por aqueles espíritos luminares lá descritos na página 49 da introdução de O Livro dos Espíritos, gente do quilate de Sócrates, o próprio Platão, Santo Agostinho, São Luís, são esses espíritos que norteiam todo o trabalho do Allan Kardec na divulgação da doutrina espírita. E aí nós temos um outro exemplo trazido em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, quando Jesus já havia demonstrado o amor, a tolerância, a compreensão, esclarecendo aos saduceus, foi tentado pelos fariseus nas perguntas que eles traziam, nos questionamentos. Então, ele disse para eles o seguinte, abre aspas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa foi a lição que Jesus deixou para os fariseus e para todos nós. E há 2000 anos estamos aqui, de novo, sucumbindo diante dos vícios, recalcitrantes em enveredar pelo caminho das virtudes, aqui e ali, pontualmente atendendo a um ou ao outro, exercitando a caridade, a fraternidade, a solidariedade, mas sempre em volta do nosso próprio umbigo. Então, segundo ainda nos aponta São Tomás de Aquino, que é um dos 36 doutores da Igreja, ele deixou um estudo muito importante chamado Suma Teológica. Através desse trabalho, ele deixou muitas condutas norteadoras para a Igreja, e através da Igreja Católica, que antecedeu a doutrina espírita, em muitos séculos, ele deixou para nós o seguinte, todos nós somos evos. Evo vem do latim aevum, que significa duração que não tem fim. Somos espíritos criados simples e ignorantes, e a partir daí a roda gira. E todas as questões, as 1019 questões de O Livro dos Espíritos e mais as outras obras que compõem o Pentateuco de Kardec, renovam para nós. E uma das questões mais importantes de O Livro dos Espíritos é a 540, quando fala dos espíritos que tratam das coisas da natureza, daqueles que ordenam aos espíritos
menos escalonados, né? Os mais inferiores, até chegar em nós, como descrito lá nas questões 101 a 113 do próprio Livro dos Espíritos. Então, nessas circunstâncias, a questão 540 aponta que quem é anjo hoje já foi átomo e um dia vai voltar a ser átomo. Não vai retrogradar ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, porque, segundo as próprias escrituras, a ideia é para frente e para o alto, sempre em direção a Jesus, sempre em direção a Deus. Então, embora o conhecimento seja infinito, o aprendizado seja infinito para nós, a perfeição moral é relativa, porque somente a partir de Jesus é que, de fato, Deus se faz compreender e atua em toda a plenitude, porque todos nós, abaixo de Jesus, teremos essa perfeição moral relativa, né? E se a perfeição é o nosso objetivo, nós temos que seguir essa luz redentora que é Jesus Cristo. Então nós temos que ampliar a ligação com a espiritualidade amiga. Na leitura do Livro dos Espíritos, de novo, aí na questão 922, que antecedem a nossa, Allan Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos, com a sabedoria que já obtiveram depois de tantos séculos de aprendizagem, respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Essa é a grande lição. Cada uma das questões desse livro é interessantíssima. É resultado de muito tempo de estudo. É resultado da maturidade da espiritualidade superior que vem nos legar os ensinos e renovar para nós. Se é verdade que lá na questão 621, a lei de Deus está incutida na nossa consciência, é preciso que todos os dias tenhamos o contato com a leitura edificante, não só das obras do Pentateuco, mas as leituras de uma forma geral, para aumentarmos a nossa cultura, o nosso conhecimento, para que tenhamos a possibilidade de entender melhor as coisas de Deus e possamos agir com acerto até na tomada de decisões, para que o nosso livre-arbítrio seja, de fato, utilizado nas melhores decisões, nas melhores oportunidades de auxiliar o próximo, porque, no fim, o bem que fazemos vai voltar para nós. Da mesma forma que, se praticarmos o mal, nos defrontaremos um dia com esse mesmo mal e vamos nos lamentar. Vai faltar a nossa autocrítica, né? Vai faltar o nosso amor próprio. Vamos enveredar pela depressão, como foi lá o Rei Lear, que a gente falou, foi tão poderoso, né? Na história contada por William Shakespeare. E, no fim, a dor, sempre como consequência do livre-arbítrio mal utilizado, quando há a oportunidade para utilizarmos em favor do bem, em favor do próximo e, em última análise, em favor de nós mesmos. Sigamos a doutrina espírita, sejamos nós essa luz que Jesus espera, sejamos nós esse sal da terra. E assim, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, elevamos o pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, ao nosso protetor espiritual que nos acompanha há longo tempo e vai cumprir a missão quando nos entregar de volta na erraticidade.
ele também necessitando de evoluir, mas cumprindo uma missão mais elevada que a nossa, na medida em que já tem alguém para ser responsável. Nós não conseguimos ser responsáveis nem por nós mesmos, diante das incertezas, das mazelas que nos afligem. Ao invés de imprecações, de impropérios, Senhor, permita que tenhamos a possibilidade de avaliar sempre com clareza e agradecer, sempre acreditando que podia ter sido pior. E a mazela que nos afligiu não nos atingiu na plenitude, porque a misericórdia de Deus intercedeu por nós. Que essa espiritualidade amiga continue norteando a nossa conduta. Que as obras da doutrina e da cultura em geral estejam à nossa disposição e que tenhamos a coragem de enfrentar os nossos defeitos, que possamos olhar no espelho e corrigir as nossas mazelas enquanto ainda é tempo, porque sempre há a oportunidade de corrigir o passo que foi mal dado. Sempre se pode voltar atrás. E aí, nós agradecemos a todos os irmãos que nos deram o orgulho, mas o orgulho do bem, a bondade, a atenção, o tempo que dispensaram, a honra de integrar esse grupo de irmãos e de obreiros dessa casa maravilhosa. Encerramos o nosso trabalho dizendo graças a Deus.